Olá, eu me chamo Letícia Moreira de Martini e o tema da minha pesquisa é os interesses coletivos de proteção ambiental e urbanística e o sistema de justiça, a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público do Maranhão no período de 2015 a 2020. Bom, o tema central dessa pesquisa é a judicialização de interesses coletivos, com foco de concentração na perspectiva de analisar a efetividade do Poder Judiciário e do Ministério Público maranhenses em matérias ambientais e urbanísticas no período de 2015 a 2020. Então, inicialmente, os dois principais referenciais teóricos abordados são o sistema de justiça e os interesses coletivos. E, inicialmente, tratamos da questão da expansão do sistema de justiça de forma global, tendo a democracia como uma de suas principais causas influenciadoras. No Brasil, esse momento democrático teve como marco fundamental a promulgação da Constituição Federal de 88, que se deu albergando direitos sociais de conteúdo abrangente, direitos fundamentais, que tiveram um grande impulso através da ampliação do acesso à justiça. Então, nesse momento, a gente pode perceber uma expansão muito grande da latitude do Poder Judiciário, respondendo a esses dilemas sociais, quando se viu uma maior liberdade criativa, uma maior liberdade hermenêutica, desapegada do formalismo tradicional das leis e da própria Constituição. Por outro lado, é característica do processo constituinte, do processo brasileiro, um capitalismo retardatário, onde a gente viu que esse capitalismo no Brasil ele não foi acompanhado de políticas públicas que colocassem em pauta os direitos sociais, e na medida em que esses direitos não eram atingidos no seu setor primário, eles foram sendo cada vez mais levados para a esfera do Poder Judiciário como novos direitos a serem cumpridos nessa esfera. Por outro lado, o Ministério Público, como outro ator constituinte de grande importância na atuação em interesses coletivos, também ganhou um novo perfil constitucional nesse novo cenário constituinte, com uma autonomia que passa a não ser mais uma autonomia estrutural, uma autonomia burocrática, atrelada ao Poder Executivo, mas como uma autonomia que se trata de uma característica sua como um grande responsável pelos direitos de relevância social, aqueles direitos dos cidadãos como os maiores clientes da instituição. E também, por outro lado, o Ministério Público passa a servir dando resposta àqueles serviços, àqueles bens jurídicos que acabam não sendo respondidos pelos poderes públicos, né? Buscando zelar pelo respeito desses serviços de relevância pública. Um grande fator importante também na atuação do Ministério Público é em relação aos litígios estratégicos, ou seja, aqueles litígios que envolvem demandas de grande complexidade que acabam não tendo no sistema de justiça a capacidade institucional adequada para a sua resolução. E aí se tem realmente um grande desafio do Ministério Público em lidar com esses litígios estratégicos e poder consolidar uma resposta social juntamente com as outras instituições envolvidas. Também, por outro lado, nós podemos perceber que toda essa mudança social e jurídica acabou criando a necessidade de se fazer um novo aparato instrumental, um novo aparato processual que possa, de fato, albergar essas transformações culturais. E aí é onde se vê que o processo, o direito processual clássico, acaba não sendo mais responsável por dar essas respostas efetivas de forma individualizada. E aí se tem um novo modelo processual, um modelo mais instrumental, mais ligado ao direito material, que acaba se transformando num microsistema de tutela coletiva, que passa, assim, a albergar o que nós chamamos como as ações coletivas. Então, passando para a análise empírica da pesquisa, que tratou de analisar os processos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Inicialmente, então, foram reunidos 124 processos até a data de 20 de outubro de 2020.
onde se excluiu inicialmente aqueles processos que continham cumprimentos de sentença, cujos processos de conhecimento tiveram origem no ano anterior a 2015. Também os procedimentos comuns cíveis, que dizem respeito a pedidos individuais, e os processos que não tiveram a administração pública como parte ré, já que o objetivo da pesquisa justamente é analisar um dos objetivos, a intervenção do sistema de justiça na esfera político-administrativa. Então, foram totalizadas 68 ações coletivas selecionadas para análise, e nós podemos observar que a grande maioria dessas ações elas ainda estavam em tramitação, ou seja, 44% desses processos ainda se encontravam em tramitação. A proposta inicial era de analisar somente os processos já sentenciados, buscando correlacionar o pedido à sentença de mérito. No entanto, como se percebeu que a grande maioria dos processos ainda estavam em tramitação, buscou-se analisar os processos na sua íntegra, analisando a condução do processo em si, a fim de verificar de fato a efetividade do sistema de justiça. Então, tomou-se uma amostra indicativa de 45 ações coletivas, que correspondem a 66% dos processos selecionados, cujos dados foram validados até a data de 14 de janeiro de 2021. Então, se retirou como perfil dos demandantes uma imensa maioria de processos ajuizados pelo Ministério Público, ou seja, 92% dos processos. Também se retirou estratégias e argumentos de ordem fática, normativa, jurídica e axiológica do Ministério Público como demandante, onde se percebeu uma predominância de estratégias de cunho judicial, ou seja, se viu uma maior movimentação do Ministério Público na esfera judicial. Em relação aos argumentos, se percebeu uma predominância muito grande de argumentos de cunho fático que apontam para uma possível omissão, inércia, ineficiência ou mora da administração pública, totalizando 88% dos processos. Em relação às estratégias e aos argumentos da administração pública como demandada, em relação às estratégias, se viu uma predominância de pedidos de dilações de prazo, onde se percebeu, de fato, estratégias de cunho protelatório da administração pública, que dizem respeito a pedidos de dilações para cumprimento de informações, de documentos, ou mesmo para cumprimento de acordo. Em relação aos argumentos, se percebeu uma presença muito grande de argumentos de cunho axiológico que dizem respeito aos limites da intervenção judicial sobre a esfera administrativa, principalmente aqueles princípios da separação dos poderes, da legitimidade democrática, da discricionalidade administrativa, da reserva do possível, todos que a administração utiliza como potenciais argumentos para limitar a expansão judicial na sua esfera. Bom, quando se cotejam os argumentos de ambas as partes, se percebe que, se por um lado há uma tendência de administração pública ser taxada como omissa pelo sistema de justiça, quando essas demandas são levadas para o sistema de justiça, este acaba se deparando com dificuldades técnicas, operacionais, dificuldades financeiras, e tudo isso acaba elevando o tempo de duração da demanda, onde se apurou uma média de 7 anos e 4 meses dos processos, desde as investigações do Ministério Público até as últimas movimentações consultadas, tendo havido processos até mesmo com 13 anos de duração. Isso faz com que muitas vezes ocorra a própria perda do objeto da ação, tornando assim o dano muitas vezes irreversível. E, por outro lado, também se constatou uma percepção muito pequena em relação à celebração de acordo de mérito, presente em somente 10 processos dentre os 45 analisados, e ainda assim nenhum deles cumprido na sua íntegra. Bom, em relação à atuação extrajudicial do Ministério Público do Maranhão, foi necessário analisar justamente em relação a essa dificuldade judicial. E quando se vê também que essas demandas,
ambientais e urbanísticas, elas possuem uma complexidade resolutiva muito grande, e, por outro lado, elas acabam sobrecarregando o Poder Judiciário. E também quando se leva em consideração que o Ministério Público dispõe de todo um instrumental, um aparato propício a essa resolução extrajudicial. Existem os centros de apoio operacional, que, muito embora não tenham poder executivo, mas eles atuam como importante assessoramento técnico do Ministério Público, fazendo com que, de fato, se leve a pensar se um modelo demandista não seria um modelo realmente propício ao Ministério Público, ao revés de um modelo resolutivo, um modelo burocrático. Por outro lado, tudo isso deve ser levado em consideração quando se percebe que o elemento da consensualidade é um elemento importante, porque sozinho o Ministério Público não pode atuar se não houver, de fato, uma conjugação de vontades entre as partes que integram, de fato, a demanda. Bom, analisando essa atuação extrajudicial, tomou-se como parâmetro a recomendação de caráter geral, número 2, de 2018, onde se analisou os indicadores da quantidade de termos de ajustamento de conduta celebrado e o número de procedimentos extrajudiciais instaurados e concluídos. E, para tanto, tomou-se para análise os relatórios de atividade do Ministério Público do Maranhão, de acesso público, dos anos de 2015 a 2019, e também aqueles procedimentos administrativos que compuseram os processos analisados na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Então, assim, analisando os processos ambientais, se percebeu uma grande maioria de processos ainda em andamento, e dos finalizados, uma imensa maioria por meio de petições iniciais, sendo somente 6 ajustamentos de conduta celebrados no período. Em relação à ordem urbanística, também o cenário é bastante parecido. Da quantidade ínfima de processos finalizados, somente 5 se deu por ajustamento de conduta e 31 por meio da judicialização de ações. Em relação àqueles procedimentos constantes dos processos judiciais, se percebeu uma mora muito grande na sua duração, né, estipulando-se uma média de 2 anos e 10 meses, onde se viu procedimentos com até 9 anos de duração, na sua imensa maioria tendo ocorrido a prorrogação desses inquéritos judiciais, tudo isso em virtude, principalmente, da prática muito comum das promotorias de reincidirem os expedientes, os ofícios e as requisições encaminhados à administração pública, e muitas vezes não respondidos ou respondidos de forma demorada ou insatisfatória. Finalmente, o último momento da pesquisa trata dos limites e da análise da efetividade da expansão judicial sobre a esfera político-administrativa. Há uma tendência muito grande em se colocar barreiras à expansão judicial e relativizar essas barreiras com foco principalmente nos direitos fundamentais e na noção de eficiência administrativa como um valor jurídico, um valor que não leva em consideração as particularidades da administração pública. Então, tudo isso deve ser levado em consideração de forma a se articular elementos de racionalidade, elementos estruturais que visem priorizar a emissão do sistema de justiça nas políticas públicas que tratam de recursos, de custos orçamentários, buscando minimizar esses efeitos sistêmicos em políticas públicas já implantadas e buscando, assim, evitar o que o Virgílio Afonso da Silva colocou como um ativismo judicial despreparado. Dessa forma, essas medidas estruturantes, elas levam a um diálogo entre as instituições, buscando, assim, otimizar o tempo de resolução da demanda através da medida interventiva que melhor vai se adequar ao caso concreto, tudo isso buscando, de fato, um modelo cooperativo de processo que faça, às vezes, da justiça do caso concreto. Então, tudo isso leva a uma percepção de que as medidas judiciais acabam se repetindo para a esfera judicial, e aí, de fato, se percebe que há uma incipiência muito grande na proteção dos interesses coletivos ambientais e urbanísticos no sistema de justiça maranhense. Muito obrigada pela atenção, e é isso.